Queridos, nós vamos passar aqui agora o Ministério da Palavra. Eu queria chamar o Fábio, que vai estar ministrando aqui a Palavra de Deus para a gente hoje. Olha só, o Fábio ele é ministro de louvor, líder, né, da equipe de louvor da igreja. É uma pessoa assim que a gente tem investido, a gente tem assim visto Deus na vida dele, na casa dele. E o Fábio tem uma coisa que eu gosto muito, que é o seguinte: pode chover, pode fazer sol, pode ter enxurrada, pode ser o que for. O Fábio está aqui antes de todo mundo da igreja. Isso é uma característica positiva de um líder, uma característica boa de uma pessoa que tem comprometimento com a casa de Deus, compromisso com as coisas de Deus. Amém? E eu queria que você estendesse suas mãos para cá. Nós vamos orar pelo Fábio e vamos abençoar a vida dele. E vamos ser todos aqui ministrados pela palavra de Deus que vai sair da boca dele nessa noite. Estende as tuas mãos para cá, amém? Pai, nós realmente somos gratos pela vida do Fábio. Usa ele nessa noite como instrumento nas tuas mãos. Usa ele nessa casa. Que realmente ele seja boca de Deus nesse lugar. Que o Senhor possa usá-lo poderosamente. Senhor, em nome de Jesus, que a Igreja Rio de Vida possa ser abençoada nessa noite pela palavra de Deus que sai da boca dele, em nome de Jesus. Usa teu filho como canal, como um instrumento de revelação da palavra de Deus nesse lugar. Amém? Diga comigo, eu recebo nessa noite toda a palavra de Deus ministrada nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Amém? Amém? Glória a Deus. Mais ou menos. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí? De fato tem que elogiar quem está legal. Amém? Mas pode ser melhor. Quantos estão felizes com Jesus aí? Acho que a maior característica do povo de Deus se chama alegria. Deus ele é alegria. Deus ele é amor, mas ele também é. Então, por isso nessa noite você tem que estar alegre, recebendo a palavra, alegre. Estamos nesse lugar, o melhor lugar do mundo para se estar, queridos, é aqui, a presença de Deus. Não só por causa dessas quatro paredes, mas porque dentro de você habita o Espírito Santo. Então, quando você está do lado da pessoa, essa pessoa que está do seu lado aí, então ela está emanando o quê? Presença de Deus. Então é o melhor lugar para se estar. É nesse lugar, é do lado dessas pessoas. Então dá um sorriso para o irmão que está do seu lado aí, bem forte. Fala para ele assim, ó, segura. Fala para o outro aí, segura aí. Amém, queridos? Antes de a gente orar aqui, entrar no Ministério da Palavra, eu queria pedir duas coisas para você. A primeira é que você deixasse todas as suas preocupações lá fora. Você tirasse do teu coração nesse momento tudo aquilo que compete com a palavra de Deus dentro do seu coração. Irmãos, é muito difícil você fazer isso. Por quê? Porque existe um boleto para pagar amanhã, existe um trabalho para você chegar amanhã, existe uma satisfação para você dar amanhã, existe um problema no teu trabalho que você deixou para resolver na próxima semana, às vezes é muito sério. Às vezes o teu chefe te mandou uma mensagem no final de semana dizendo que você tinha que resolver um problema muito sério da empresa. Mas o que você tem que entender? Agora é o momento da palavra de Deus. Talvez essa seja uma das coisas que essa geração não entenda muito bem. Qual é? Entender os momentos que ela vive. Agora é o momento da palavra de Deus. O louvor é o momento do louvor. O momento de ficar com sua família é o momento de ficar com sua família. Mas muitas vezes a gente compete com o celular, com tantas outras coisas, com preocupações. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para você é: deixe as suas preocupações de lado, porque Deus cuida de você. Quando você dá atenção às coisas de Deus, Deus cuida de você. Deus trabalha com você, amém? E a segunda, que complementa essa, eu queria pedir presente a sua atenção. Você vai falar assim: não, eu vou reservar agora, vou dar atenção para esse rapaz bonito, que eu descobri que eu sou bonito. Por quê? Porque todo mundo vê o John e fala assim: nossa, que lindo, bonito, é a cara do pai. É uma versão melhorada. Não tem como. Olha, não tem como ser uma versão
expressão melhor, porque fala é a cara do Pai. Não, é a cara do Pai. Por ser a cara do Pai, logo é bonito, amém? Amém? Então pronto. Queridos, então, queria que você curvasse um pouco a sua cabeça nesse momento, acalmasse seu coração, entregasse ele ao Senhor nessa noite, o teu coração ao Senhor. Deus, nessa noite nós entregamos nosso coração a Ti. Nós entregamos a nossa mente, alma, corpo e espírito nessa noite. Deus, toda a nossa atenção seja dada à Tua palavra. Senhor, que quando eu falar nesse microfone, no decorrer desses minutos, não seja eu, mas sim o Teu Espírito falando à Tua igreja. Deus, em nome de Jesus, esteja no meio de nós, esteja fazendo maravilhas. Deus, fala com cada um que está nesse lugar. Deus, que não possamos sair desse lugar da mesma forma que entramos, mas possamos sair de uma maneira totalmente diferente. Deus, cheios do Teu Espírito, com a convicção, Deus, maior ainda do que entramos nesse lugar, a respeito do Teu reino, da Sua vontade e do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, no domingo passado, o pastor Hugo trouxe uma mensagem onde ele trazia ali a vida de Noé. Acredito que todos nós conhecemos bem a história de Jesus e também, desde meninos, conhecemos a Arca de Noé. A maioria das pessoas fala a Arca de Noé, Moisés, né? Noé conhecendo a história dos bichinhos, aquela conversa engraçada. Noé, a gente entende, sabe quem é Noé. Só que o Nildo trazia para nós, e ele compartilhou também um texto nas redes sociais, falando sobre andar na medida de Deus. Talvez se Noé olhasse as instruções que Deus passou para ele e falasse assim, olha, eu vou fazer do meu jeito, com certeza aquela arca iria afundar e aqueles bichos morreriam, e ele também. Porque se Deus deu uma direção para você ir, se você faz, ou se você acrescenta alguma coisa, ou se você muda alguma coisa, não vai dar certo. A probabilidade de dar errada é muito grande. Você quer ver um exemplo na Bíblia que aconteceu? Saul. Deus fala assim, vai lá e mata tudo. O que Saul fez? Resumindo a história toda. Depois você vai lá na sua casa, busca lá para você entender essa história de Saul, onde Saul, Deus tira ali o reino de Saul. Deus deu uma ordem para ele. Chegando ali, achou melhor poupar os gados, o rei. Só que Deus não mandou ele fazer aquilo. Quando ele escolheu fazer aquilo, quando ele escolheu sair das medidas que o Senhor havia ordenado a ele, naquele momento, ele perdeu o reinado contigo. Então, o que acontece? Nós temos que andar dentro da medida de Deus. Não vou replicar aqui o que o pastor falou na semana passada, mas fazendo uma introdução, porque é sobre isso, parte disso que a gente vai falar nessa noite. Porque nós temos que entender que quando nós andamos dentro do chamado de Deus, dentro das medidas de Deus, é porque nós estamos dentro do chamado que Deus deu para nós. Quantos aqui tem um chamado de Deus? Levanta a mão aí. Quantos aqui tem dúvida do seu chamado? Quantos aqui tem dúvida? Alguém tem? Pode ser honesto, Fábio, acho que eu não sei ainda, não entendo, estou meio desconectado a isso. Bem? Então nessa noite vamos fazer o quê? Entender mais sobre o seu chamado. E para você que tem dúvida, saber que você tem um chamado, porque todos nós temos um chamado. Fala do seu irmão. Você tem um chamado. Você tem um propósito. Agora fala para ele, o que você precisa entender é como você vai desempenhar esse propósito. Amém? Então, quantos têm um chamado de Deus? Todos nós. Nós vamos entender que nós temos um chamado. Todos nós temos um chamado de Deus. Eu queria que você abrisse aí a tua Bíblia em Mateus 28. A partir do versículo 19. Nós lemos o 18, o 19 e o 20, tá? Ó, vamos pegar ele aqui. Todo mundo pegou aí também?
Temos aqui também no telão. Então diz assim, ó: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos... Até quando Jesus vai estar com você? Vai ser só na luta? Só na alegria? Quando tudo estiver ruim? Não, é até o fim dos tempos. Mas, o que ele está dizendo aqui para nós? Jesus já deixou aqui uma grande comissão. Ele já falou assim, ó: vá por todo mundo, faça discípulos de todas as nações. Queridos, você não tem nenhum propósito que seja diferente desse. As medidas que o Senhor deu para a sua vida é essa. Esse é o cerne do chamado de Deus para a sua vida. É fazer discípulos. Nós vamos ter um pouco de propósito, tá? Que é esse, não tem outra forma. Agora, todos nós temos um chamado de Deus, um propósito como esse, que eu li para vocês, que é o chamado de Deus para nossas vidas. Mas muitas vezes acontece que nós nos perdemos nesse processo. O que nos traz mais dúvida não é o propósito que nós temos, mas é como nós trabalhamos no meio desse propósito, o que nós fazemos dentro desse propósito. Deus chamou você, o Léo, para fazer discípulos, mas a maneira que o Léo faz discípulos não é a maneira do que o Douglas foi chamado para fazer discípulos, mas os dois têm o mesmo chamado. Muitas vezes pensamos que nosso chamado, ou então muitas pessoas, é ser um pastor, pegar o microfone, ficar pregando aqui, ou ser um evangelista que vai de nação em nação. Muitas vezes, quando se fala disso, as pessoas pensam que é só isso. Não. Você tem um propósito, que é levar o evangelho do reino para todas as nações e fazer discípulos. Amém? Amém. Quantos digam amém aí? Amém. Quem pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Então, qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado? Fazer discípulos. Como você vai fazer esses discípulos? Vou tentar para você de novo pensar. Como que você vai alcançar esses discípulos? Falando a palavra do Senhor. Luciana acabou de falar a palavra do Senhor. É um modo. Vivendo a palavra do Senhor. Vivendo a palavra do Senhor é um modo. Você às vezes não precisa chegar num lugar e falar que, sabe o que acontece? Às vezes aqui em Taguatinga tem, a pessoa pega ali uma caixinha de som e começa a pregar, né? E ela pensa que daquela forma ela vai alcançar pessoas, ela pode alcançar também. Amém? Numa ação social, você vai alcançar pessoas? Vai. São modos diferentes, formas que Deus chamou para executar esse chamado. Mas às vezes, o simples fato de você cumprir aquilo que Jesus mandou você fazer, você ganha discípulos no teu trabalho, por exemplo, na tua escola, por exemplo. O fato de você existir conforme a palavra de Deus atrai a atenção das pessoas. Você ser correto atrai a atenção das pessoas. Você ser honesto atrai a atenção das pessoas. Você falar de forma educada atrai a atenção das pessoas. Se você é uma pessoa que vive gritando no teu trabalho, gritando que nem um doido, isso não atrai a atenção das pessoas. Atrai no sentido de afastar de você. Mas quando você é uma pessoa temperada, porque a palavra de Deus nos ensina a ser temperados, a sermos coerentes. E isso atrai a atenção das pessoas e pensa, como essa pessoa, em meio a essa tribulação que está acontecendo, ela consegue ter essa tranquilidade. Porque vamos lá, o barco estava afundando, Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Tranquilo. Os discípulos estavam como naquela situação? Quem lembra aí da palavra? Desesperados. Estavam desesperados, ao ponto de falar, mestre, quando hoje não importa o que nós pensamos, né? Vou trazer uma linguagem mais hoje, não importa que nós estamos morrendo aqui. Ô Jesus, estamos morrendo. E Jesus estava o quê? Sereno. Então, faz parte do nosso chamado, temos uma vida desse jeito. Mas calma, fala para o seu irmão, calma. Essa palavra não vai ser tão tranquila como está agora. Vamos entrar um pouco mais fundo. Não sacudir um pouco as estruturas, né? Eu vou fazer uma pergunta e não é para você responder, mas talvez seja a coisa mais
momentos que alguém vai falar, pode ser que Deus fale com você agora, mais difícil você vai ouvir essa noite. Porque, revelando para você o tema dessa mensagem, para você entender o que nós entraremos, é reacendendo a chama do seu propósito. Então nós já entendemos que nós temos um propósito. Está claro para você? Sim. E que esse propósito pode ser alcançado de diferentes maneiras. Amém? Puxa, é frente, mano. Então vamos lá. Preste bem atenção. Se dependesse somente da chama que queima no seu coração, o Evangelho de Jesus continuaria se propagando? Se dependesse da chama que queima dentro do teu coração e agora, o Evangelho de Jesus, ele continuaria se propagando na terra? Se sobrasse só você com a tocha na mão, e aí? Pensa bem. Agora vamos trazer para uma realidade local. Se dependesse somente da chama que arde dentro do teu coração, essa igreja aqui seria um lugar onde os perdidos encontrariam um lugar para aquecer os seus corações? Se dependesse só de você. Não vamos dizer que foi arrebatada a galera, não, né? Porque senão é porque você ficou aqui, que você teimou. Vamos imaginar que todo mundo fosse enviado com você aqui para segurar, para liderar. Filho dessa casa, o seu coração como está hoje, ele continuaria aquecendo a chama desse lugar? As pessoas entrariam por essas portas e continuariam falando: nossa, que lugar bacana, aconchegante, acolhedor? Ou como é que está teu coração? Amém? Por que essa pergunta? Porque o nosso propósito é fazer discípulos. Mas se o nosso coração estiver frio, desaquecido, como nós faremos discípulos? Como? O máximo que você pode fazer é formar um discípulo conforme você. Você gerar um filho conforme o seu coração. Se você é um crente que murmura, vamos lá, eu sou pai agora, bem novo, tem 2 meses, 11 meses que eu sou pai. 2 que ele está conhecendo o mundo. Quando ele tiver um pouco maior, vamos analisar aqui. Quando ele tiver um pouquinho maior, e ele já começar a entender as palavras e as coisas, se eu entro dentro do carro e começo a falar mal de todas as pessoas, e falar mal da igreja, que a igreja é um lugar ruim, que eu estou aqui não sei porquê e tal, você acha que meu filho vai amar essa igreja? Não vai. Você acha que eu vou fazer um discípulo como? Entendeu? Sabe, queridos, você tem que entender que a pessoa que está do seu lado, olha para ela aí, que quando você passar por um momento difícil, é essa pessoa que vai te ajudar muitas vezes. Né? Casamento tem muito disso, não é? Às vezes você está ruim, você está assim, aí a pessoa está do teu lado ali, calma, não precisa ficar, vamos trazer uma linguagem mais nova, não precisa ficar tão pistola, eu fico brincando com as meninas, não precisa ficar tão nervoso, calma. E aí passa os anos, daqui a pouco essa pessoa está meio assim, né? Por quê, queridos? Porque nesse meio nós devemos manter a nossa chama sempre acesa, porque pode precisar de uma pessoa ser aquecida pela nossa vida. É muito difícil isso. Vamos entender mais abaixo um pouquinho. Mas o que você tem que entender mais ainda é que a chama do Evangelho, ela só vai permanecer viva enquanto forem formados discípulos, gerados discípulos. Se hoje as pessoas que amam Jesus falam assim: eu não vou mais fazer nenhum discípulo, eu não quero saber mais disso, provavelmente vai se extinguir a chama do Evangelho no mundo. Porque quem é que vai falar? Lembra que lá em Isaías 6, o Senhor fala assim: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Isaías fala: eis-me aqui, envia-me aqui. Não é assim? Mas já pensou essa igreja aqui fazendo: não, ele quer saber mais de fazer isso, vamos fechar o nosso clubinho, vamos fechar as portas. Fechou as portas ali, o culto é só para nós. Quem entrou, que vai ser a arca do Nildão. Nildão vai ser o Noé. Vamos todo mundo fechar isso aqui, não entra mais ninguém.
Um dia nós iremos morrer, se Jesus não voltar antes. O DNA de vida também vai morrer junto. Vai morrer junto. Sabia disso? Por quê? Porque nós fechamos o nosso coração para receber pessoas, para discipular pessoas. Então o cerne do chamado que Deus tem para a sua vida é discipular pessoas de maneiras diferentes um do outro. Agora, Fábio, existe uma maneira de que essa chama dentro de nós ela cabe. Vamos entender isso nessa noite. Existe uma forma, da forma que nós cuidamos da nossa vida, da forma que nós encaramos o mundo, essa chama vai acabando. Quantos conhecem algum desviado aqui? Uma pessoa que saiu dos caminhos do Senhor mesmo, você não quer saber mais de nada. Quantos? Você já pensou se essa pessoa estivesse do seu lado agora? Você concorda comigo que não teria mais cadeiras nesse lugar para comportá-las? Quantos conhecem 2 desviados? Quantos conhecem 3? Já imaginou se esses 3 estivessem do seu lado agora? Essas pessoas, pelas dificuldades da vida, elas falam assim: não quero mais ser discípulo de Jesus. Eu fui magoado. De alguma forma, eu não quero mais ser discípulo de Jesus. Eu não estou achando que seja vantajoso ser discípulo de Jesus. Ou fui magoado por algum líder, alguma coisa, mas ela deixou de ser. E hoje ela está lá. O nosso papel é sermos referenciais, para que essas pessoas olhem para nós e falem: a melhor forma de ser é um discípulo de Jesus. Amém? Dá uma ajeitada na cadeira aí, vocês estão muito sérios. Dá um sorriso para o irmão do lado aí, você está muito sério, mas você não está muito sério. Fala para o outro agora. Não é para a parede não, ó. Queridos, preste atenção. Voltando na história de Noé. Quando Deus falou para Noé, ele tinha um plano. Correto? Deus tinha um plano para a humanidade. Qual era esse plano? Salvação. Qual era o plano? Qual era o plano, Zé? Salvação. Recomeçar a humanidade através de Noé. O plano de Deus era salvar a humanidade através da vida de Noé, porque Noé era um exemplo de temor a Deus. Mas ele queria extinguir o resto da humanidade, que não tinha esse DNA. Simples. Então Deus chegou e contou esse plano para Noé. Falou: essa geração está muito corrupta, essa geração está perdida, Noé. Vamos fazer um plano, vamos fazer uma arca. Né? Está aqui o plano. Então Deus tinha um propósito para Noé, correto? Sim. Deus também tinha o que para Noé, além do propósito? O que Deus entregou para Noé? Vamos lembrar que foi passado no domingo passado. As medidas. Deus entregou instruções para Noé. Então Deus tinha um propósito e entregou. Vamos ver. Quando você lê aquilo ali, vamos lá. Deus mostrou para Noé como é que ele tinha que cortar as madeiras? Não? Como cortar? Como colher o pinche? Por quê? Porque Deus usou, ele sabia que não era capaz de fazer aquilo. Então Deus, ele tem um propósito na sua vida, ele te ensina como, mas a habilidade de desenvolver esse propósito é sua. Sua. Gabriel, Deus te deu um propósito que é fazer discípulos, te deu como fazer isso, que a Bíblia te ensina como fazer isso. Batizar em nome de Jesus. É complexo, é muita coisa, mas a habilidade é sua. A forma de fazer isso acontecer é da forma do Gabriel, é da forma do pastor Nilo. Eu não posso chegar aqui e imitar o Nilo e falar assim: dessa forma vamos fazer discípulos. Não, porque Deus me deu algo meu. A nossa digital, ela é única. Então, a forma que vai executar o chamado de Deus na sua vida também, ele é único. Então Deus tinha dado para ele dessa forma. Da mesma forma, Deus chamou Pedro e disse o seguinte: Pedro, hoje você é o que? Um pescador. Amanhã eu vou te fazer um pescador de homens. Queridos, Paulo, ele era um fariseu, mestre na lei, ele era fariseu. E foi o homem que nos ensinou que não devemos viver pela
lei, mas sim pela graça. Então foi a habilidade que Paulo tinha, ensinar as pessoas. Ele era um fariseu, ele sabia da lei. Amém? Outra pessoa que Deus usou dessa forma. Deus precisava de um pastor para apacentar Israel. Ele chamou quem? Davi. Então, se Deus quer ganhar pessoas através da música, ela vai chamar quem? O Fábio, ela vai chamar o Gabriel, vai chamar músico, vai chamar o Léo. Amém? Se ela quer alcançar pessoas através da cozinha, ela vai chamar quem? O Eduardo, ela vai chamar o Thiago, ele gosta de cozinhar, fazer um pastel, e o Thiago gosta de fazer um pastel. Do Cininho aqui, né? André. Se Deus quer usar e ganhar pessoas lá no esporte, ela vai chamar quem? André ali. André desafia todos vocês aí, querido, na academia. Todos vocês. Todos vocês. Vocês estão duvidando aí, mas é uma realidade. Fico vendo a André ali. Pega os pesão, pai. Você ora por ela, irmão? Eu falo assim, uma que a Du falou, puxa, cabulosa, porque... Né? E ali, servindo ao Senhor com o caráter que ela tem, ela ganha as pessoas. No ambiente que ela está, você precisa entender isso. Mas olha só, se nós sabemos qual é o nosso chamado, se nós sabemos o que nós temos que fazer, então por que muitas vezes isso não acontece? Por quê? Por que a gente não consegue ter sucesso nisso nas nossas vidas? Por que as pessoas se desviam da casa de Deus? Por que as pessoas se enfraquecem dentro da casa de Deus? Para ser um pouco mais duro, por que passa ano após ano você continua sentado na mesma cadeira, no mesmo lugar, sempre e não consegue desenvolver bem o seu chamado? Por quê? Nós sabemos de tudo isso. Todo mundo sabe que tem o chamado de Deus. Quem tinha dúvida agora sabe. Mas por que não desenvolve, queridos? Sabe por quê? Eu separei algumas coisinhas que impedem isso acontecer. A primeira delas é o medo. Você sabia que o medo paralisa você? Normalmente o medo, eu vi esses dias na internet, eu achei engraçado. Duas crianças, provavelmente como foi um pouco viral, quem é mais antenado na internet deve ter visto esses vídeos. O primeiro foi uma criança que tinha aquele palhaço, It, a coisa, né? Que é um palhaço, no caso, não fica meio tenebroso. Vamos abrir uma aspa. Quem que assiste filme de terror? Vigia, irmão. Vigia, viu? Vigia. Abre uma brechinha aí, depois a gente fala sobre isso. Mas vamos lá. A criança está andando para aquele negócio e quando o brinquedo salta, ela sai correndo, chorando. Essa é a primeira criança. O medo. E aí tem outro vídeo de outra criança que não sei se era o vídeo, mas era um negócio. Ela vai se aproximando, bem pequenininhas, ela vai se aproximando, aí o negócio salta e assusta ela. Sabe o que ela faz? Ela começa a chorar, mas ela volta e começa a bater no brinquedo. Ela bate no brinquedo. Uma corre, a outra enfrenta. Diante do medo, geralmente, ou você... Tem pessoas aqui que se oferecer esse microfone agora, ela não pega. Por mais que ela seja habilidosa, por mais que ela seja sabe, aquela pessoa que deu uma mensagem para você aqui que vai fazer você até chorar, mas ela não pega esse microfone. Eu tenho medo desse microfone, queridos. Ele está aqui, tanto para ministrar louvor, quanto para estar falando aqui para vocês. Só que a diferença é que eu corro para o meu medo, eu deixo que ele não me domine. Mas muitas vezes você está sentado no teu lugar aí, você não vai para frente, porque o medo te domina. E com isso você não consegue executar o teu chamado. Você não consegue desenvolver ele. Aí você fala assim, Fábio, como é que você faz então, já que você falou que tem medo? Eu só vou para frente. O Nildo chega e fala, ministra lá domingo, beleza? Né? Até chegar aqui a gente está bem. Está bambeando as pernas, vai acostumando, daqui a pouco está tranquilo. Só tem uma coisa que eu corro, brinquedo de parque de diversão. Né? Ali tem a ver com a vida, irmão. Arriscar a vida, não é comigo. Esse negócio é, né? Mas o medo faz isso. Outra situação que o medo causa dentro de você
É o medo de não, o medo de errar. Você às vezes pode até não encarar a situação, mas por você ser perfeccionista, você não vai. Queridos, normalmente o perfeccionista ele sempre chega atrasado. Quem diga mais isso são as mulheres, porque elas querem vir tão arrumadas, tão perfeito, o cabelo, que elas acabam demorando e atrasam os maridos. Os maridos sabem disso. É para Jesus. Pra vir, é mulher. Levanta a mão aí, homem. Quem tá comigo aí? É mulher. É para Jesus. Não é? É para Jesus. O João, por exemplo, o João não tem problema aí no cabelo pra arrumar. É para Jesus, é para Jesus. O João vem e veste a roupinha dele. Eduardo não tem problema com o cabelo, não tem problema com o cabelo. Né, mulher? Carlos ali não tem problema com o cabelo, acabou. Tem não. Mas, brincadeiras à parte, às vezes você o quê? Você está com medo de errar. Sabe o que é ser perfeccionista, queridos? Você aprende no caminho. Óbvio que você tem que ter um certo cuidado. Não vai aparecer com o cabelo todo bagunçado ou vai fazer uma prova de qualquer jeito. Não. Mas o mínimo de preparo você precisa. Mas isso não pode impedir que você avance. Outra situação que trava a pessoa. Querido, eu levei um susto aqui agora que eu ouvi 9h25. Eu falei assim, meu Deus. Mas eu ficar fora do horário. Outro medo que as pessoas têm é o medo de serem avaliadas. Sabia disso? Medo de avaliação. Tem medo. Eu vou lá, eu vou pegar o microfone e as pessoas vão me avaliar. Elas não conseguem avançar. E outro medo, a gente vai passar por outra característica que acontece em nossas vidas, mas o medo de crítica. Existe uma diferença entre o medo de ser avaliado, que você tem o medo de reprovar, mas existe o medo da crítica. Vão falar que minha roupa não estava legal. Vão falar que a minha voz não estava tão boa. Vão falar que eu não me gesticulei bem. Vão falar que, enfim, quando você vai na mesma coisa, às vezes o teu chefe pede para você falar e publicar, as pessoas vão me criticar, vou dizer que eu não estou preparado. Isso trava o teu ministério dentro da igreja, isso trava também. Será que as pessoas vão me avaliar como um bom líder? Como é que vai ser minha vida? E isso te faz trabalho. Eu conheço pessoas que simplesmente não avançam nos seus ministérios com medo de crítica. Crítica. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Normalmente, grava isso. Normalmente, as pessoas que fazem mais do que você, elas não te criticam. Normalmente. Vou repetir para você. Normalmente, as pessoas que não te criticam, elas fazem mais do que você, porque elas estão ocupadas fazendo coisas, em vez de estar preocupadas em criticando outras pessoas. Quando você decidir fazer as coisas, você não vai ter tempo para ficar criticando fulano, beltrano, porque você tem um propósito, você tem um alvo para ir, acabou. Mas fulano vai falar, não interessa. Fala para o irmão do seu lado assim, não interessa. Fala para o outro agora, não interessa para você também. Se eu estou, sabe, queridos, é melhor você. Esse dia o cara falou uma frase muito interessante, eu até compartilhei com o Gil que estava lá em casa esses dias, eu falei assim, olha, você não aprende com os seus erros. Isso é errado essa frase, você não aprende com os seus erros. Porque tem gente que erra a vida inteira, ela não evolui. Você aprende corrigindo os seus erros. É diferente. Você decide corrigir os seus erros. Você então aprende, então você passa de fase. Então quando você fala assim, eu não vou me preocupar mais com as críticas. Eu errei, beleza. Por outro lado, vamos abrir uma aspas aqui. Tem muita gente que ela é fã em criticar as outras pessoas. Ela ama criticar as outras pessoas. Se você coloca uma bota, olha, você só tem essa bota, parece que só tem essa bota, porque eu amo essa bota. Mas olha só, só tem essa bota. Eu queria também usar uma bota, mas eu não tenho coragem. Mas você só usa essa, ela critica você, às vezes ela não consegue, ela não faz na metade do que você faz, mas ela ama te criticar. Você entendeu? Acontece muito isso. Então, quando às vezes uma pessoa vai te criticar, olha, queridos, ouça aquilo, retenha o que é bom e ignora da sua vida. Vai embora. Voa na presença de Deus. Outra situação, queridos, que nos impede de desenvolver bem esse chamado que Deus tem para nossas vidas, de executar esse chamado, é a negligência. Tá forte a minha garganta.
Então, olha só, a negligência que ela faz, que talvez hoje, eu acho que é o mais complicado dentro da igreja. Queridos, eu sou da parte da música há bastante tempo. Você vai se identificar muito com isso aí, em outras áreas, há muito tempo. Eu conheço pessoas que elas estão no mesmo nível há anos, há preciso 17 anos, mesmo nível. Ruim, tá? Não é bom. Se fosse pelo menos bom, né? Zerei a vida para vocês, não. Ruim. E ela é negligente quanto o chamado que Deus entregou na mão dela, ela não evolui. Sabe, as pessoas elas entram dentro de um ministério, elas continuam fazendo as mesmas coisas, elas não crescem. Recentemente nós tivemos uma reunião no louvor, aqui na equipe de louvor, e alguém puxou, não lembro quem foi, mas ele puxou uma coisa muito interessante, porque passa ano após ano as pessoas falam as mesmas frases. Eu poderia estar tocando melhor, eu queria estar cantando melhor, eu preciso me dedicar mais para Deus, eu preciso me dedicar mais para a oração, eu preciso mais buscar Deus, eu preciso mais disso. Só que toda reunião, todo ano, as pessoas têm as mesmas questionamentos. O que essas pessoas são? Negligentes consigo mesmas, negligentes com o chamado que Deus deu para a vida delas. Elas não evoluem, elas não buscam aprender, não buscam desenvolver isso. Querido, se você passar ano após ano no mesmo lugar, alguma coisa está errada. Está errado. Sabe, a palavra de Deus ela fala a respeito dos talentos. São pessoas que pegam os talentos e enterram os talentos. Elas enterram os talentos, pegam o talento e faz assim, acabou. Pronto, morreu. Querido, vou te falar, se você está nessa condição hoje, de continuar do mesmo jeito, ano após ano, se arrependa, coloca o teu joelho no chão e fala assim, Deus, eu não quero isso na minha vida. Não quero. Abre mão, sabe? Deus, eu não quero isso. Não seja negligente com o que Deus colocou na sua mão, não seja. Eu tenho certeza que Noé não foi negligente com o chamado que Deus deu para ele. Aleluia! Porque senão, aguentar uma tempestade de 40 dias e 40 noites, tá, né? Não é brincadeira não. Porque eles tinham um elefante lá dentro. Tinham 2. Queridos, tinham girafas lá dentro. Nós estamos falando de toneladas. Não é pouca coisa. Tinha cobra lá dentro. Rinoceronte. Tinha rinoceronte lá dentro. Imagina se ele faz a coisa bagunçada. Fora da medida. Já pensou? Então, complicado isso. Dentro da negligência, você sabe qual é o tipo de negligência que você pode cometer dentro do seu ministério chamado para da sua vida? É quando eu me magoo com a do CIE aqui. E eu prefiro sair do que resolver meu problema com o CIE. Me magoei com o João ali, ó. O João tocou a nota errada, eu fiquei magoado com ele. Magoadinho. Acabou, eu abro mão. Não vou mais fazer. Por quê? Porque o João está lá. Sério. Não vou fazer mais isso. Me magoei. Eu saio do propósito da minha vida porque eu me magoei com as pessoas. Esse é o tipo de negligência. Amém? Amém? Amém. Vocês estão todos errados. Misericórdia. Fala assim, misericórdia, Jesus. Amém? Indo para o fim. Outra característica que são várias que eu trouxe só algumas, que nos impede de desenvolver esse chamado, chama dúvida. Dúvida. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que Deus está me chamando mesmo para fazer isso? Lembra quando eu falei para você que, sabe, era a habilidade ali de Noé? Geralmente o teu chamado tem a ver com a sua habilidade. Pouquíssimas pessoas foram chamadas para isso aqui, queridos, ó. Para ser um pastor, para ter um cargo eclesiástico na igreja. Pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas. Sabe por quê? O peso disso aqui é muito grande, então pouquíssimas pessoas são chamadas para isso. O preço de trazer essa verdade para várias pessoas e falar uma besteira aqui e corromper a fé dessa pessoa é muito grande. Uma vez a professora disse para mim, não sei se já contei isso para vocês, há muitos anos atrás, não foi a Ritinha que eu falei que era minha professora, mas há muitos anos atrás, uma professora disse para mim o seguinte, olha, uma professora de biologia na escola, ela disse que se colocasse um prego, ela pediu para dar esse recado para as nossas mães, para colocar um prego dentro da panela de feijão e aumentar o ferro e as crianças ficarem mais saudáveis. Pô, queridos, foi uma professora que ensinou. Cheguei em casa todo feliz, sabendo botar um prego de feijão. Aí, mas minha mãe
Aí eu acho que a mulher não colocou, eu botei um prego para cozinhar o feijão lá. Você economia. Botei, mas o senhor falou? Botei um prego limpinho, procurei um prego limpinho, né? Lógico, prego novo. Botei lá, primeiro que eu sou feijão, tinha um prego lá dentro. Alguém me passou a informação muito errada, queridos. Depois, quando eu ficar velho, vai ser, meu Deus, que loucura que a professora fez. Me ensinou isso. Às vezes eu posso te dar uma coisa aqui que foge da palavra de Deus, então é algo muito arriscado estar aqui. Mas agora você tem que entender que lá dentro aí de você, Deus te deu uma habilidade, e essa habilidade tem que ser usada para você desenvolver o chamado que Deus deu para a sua vida. Sabe? A Luciene é psicóloga. Ela não precisa pregar a palavra de Deus para ajudar aquela pessoa a sair daquela situação difícil de crise. Ela não precisa chegar lá, olha, Jesus vai salvar a sua vida primeiro, porque ela não pode. Mas se ela fizer bem a profissão dela, ela vai ajudar aquela pessoa. E Deus vai usar a vida dela nesse sentido. Amém? Amém. Um motorista de ônibus, ele pode ser da mesma forma, dando um sorriso, bom dia, é difícil, tantas outras profissões. Então, querido, saia daqui nessa noite desenvolvendo o chamado que Deus te deu através da habilidade que você tem. Simples. Hoje é muito fácil, está na moda dizer que é evangélico. Todo mundo diz que é evangélico. Um dia uma pessoa estava com uma cerveja na mão, num evento de família que eu estava, e ela quase orando por mim. Quando ela viu o John, nossa, muito bonito, Deus abençoe sua vida, que Deus faça isso, que Deus faça aquilo, que Deus te honre, nossa família, parabéns, e ela declarando filho. Estava uma cervejinha e continuava. Queridos, tem muita gente hoje que só o fato de ser evangélico, ele acha que já está cumprindo o que Deus chamou para a vida dele. Não, queridos. Não, o fato de você estar na igreja não vai garantir que você está cumprindo bem o seu chamado. Mas o fato de você ser uma pessoa aplicada na palavra, e eu finalizo isso tudo dizendo o seguinte: se você é vamos pensar aqui, um advogado, por exemplo, seja um bom advogado, seja um top advogado, seja um justo advogado, seja um cara advogado, porque Jesus vai ser glorificado através disso aí. Se você é um cara que faz hambúrgueres, tem um empresário, se é um cara que, faça bem, atenda as pessoas bem, faça isso com muito amor, com excelência, e Jesus vai ser glorificado através disso. Se você é um funcionário público, faça da mesma forma. Queridos, quando eu começo a fazer uma coisa, eu decido fazer alguma coisa, o mínimo que eu começo a fazer é estudar sobre aquilo para não passar vergonha, para não fazer aquilo de forma feia. Seja editando um vídeo da igreja, seja tocando aqui, seja cantando aqui com vocês. Às vezes eu me pego isso da seguinte forma: ou na média ou abaixo da média. Então você pega assim, todo mundo, talento de todo mundo, coloca na média de um lugar. Jesus chamou para você ser excelência daquele lugar. Quando você aumenta a sua excelência, você sobe o padrão daquele lugar, porque as pessoas começam a ter você como referência, independente da área que você esteja. Você passa a atender bem as pessoas. Até mesmo quando você vai orar por uma pessoa, se você faz uma oração de forma excelente, as pessoas vão te procurar e falar assim: cara, ora comigo. Ora comigo. Por quê? Porque ela vê que você tem excelência em tudo que você faz, e é dessa forma que você vai cumprir o chamado que Deus tem na tua vida. Aleluia! Agora, querido, se você tem que parar para pensar agora, dentro da igreja, dentro dessa parte física aqui. O que você pode ajudar essa igreja a crescer? Essa igreja precisa de líderes. Essa igreja precisa de líderes? Precisa de líderes. Aí você fala: mas Fábio, eu não sei falar. Queridos, você não precisa saber falar bem para ser um líder. É óbvio que você vai buscar a excelência nisso. Você também não pode ficar lá, não sei falar, não. Tem que buscar, mas precisa de tantas outras áreas da igreja para você fazer, para você desempenhar. Tantas áreas, tantas pessoas que precisam de ajuda. Sabe uma coisa que nós você pode fazer muito bem?
Sabe? Abraçar uma pessoa antes de ir embora. Sabe? Isso é fazer com excelência. Mas nós precisamos desenvolver isso. Olha, quando eu entrei na igreja, acho que eu entrei com 15 anos para 16, logo aos 17 eu já estava doido para estrear algum ministério da igreja. Meu sonho, já falei isso para vocês, era tocar baterista. Quem me deu as primeiras baquetas foi o Douglas. Cheguei em casa, pintei essas baquetas de preto, dormia com elas. Não estou brincando não, eu amava aquelas minhas baquetas. Porque o Douglas me deu baquetas usadas, novas. Mas elas usadas porque se eu era o Douglas, na melhor forma dele, alguns dias que ele está em forma, mas na melhor forma dele, ele era um dos tops bateristas da cidade. Eu julgava o Douglas como o melhor baterista da cidade, como o melhor baterista da igreja. E o Douglas, você tinha bateria? Você tinha bateria? Fala bem pra galera. Não, ele não tinha bateria, ele era o melhor baterista da igreja. Você está entendendo que ele era um dos melhores bateristas da cidade e ele não tinha bateria. Ele queria excelência, queridos. Eu virei um baterista? Não. Sei tocar violão, teclado, guitarra, ouvido, mas bateria, negação total. Porque meu coração queimava pelo ministério de louvor. Eu não entendia quando eu entrei dentro da igreja. Mas meu coração queimava por aquilo, então eu busquei uma porta para ir. Me espelhei porque o Douglas era o melhor do que ele fazia. Eu me espelhei no Douglas porque ele inspirava as pessoas, porque ele fazia as coisas com excelência, cara. Você está entendendo que você estava perto do cara, você queria estar perto dele porque ele fazia as coisas com excelência. Aí às vezes você vai reclamar dentro do seu ministério que as pessoas às vezes não querem participar dele, mas eu pergunto para você, vai ser duro, será que você está sendo excelente no que você está fazendo? Será? Será que as pessoas olham para você e falam assim, eu quero pelo menos estar com você porque você é bom? Tem pessoas que querem estar com o Bill Gates, não porque elas querem ser o mais na informática, mas porque elas querem ser como o Bill Gates é, porque ele é excelente. Simples. Então, a partir de hoje, quando você estiver em um lugar, seja o melhor daquele lugar. Chega na igreja e fala assim, eu não quero ser na média, eu quero ser acima da média. Certa vez o Thales Roberto disse essa frase, a galera o criticou. De fato, ele falou com uma soberba ali, meio estranho. Mas se você for buscar no fundo, você tem que estar no lugar, não ser na média, você tem que ser acima da média, queridos. Média é medíocre. Busca no seu dicionário para você entender. Chamar a pessoa de medíocre, ela até apela. Mas ela está na média. Média. Então eu volto a falar, eu me inspirei nesse cara. Ele era bom. Vários menininhos, e isso, olha só que interessante, quando a gente falava sobre o discípulo, que é o seu verdadeiro chamado. Eu fui discipulado por aquele cara sem ele me discipular, porque ele era bom. E depois eu queria também ser o melhor tocador de violão que tinha. Eu me lembro que os meninos chegaram e falavam assim, cara, me ensina a tocar violão. Eu queria tocar violão igual você. Uma vez eu vi uma criança que chegou com uma guitarrinha e falou assim, queria tocar guitarra igual você toca. Porque ele me ensinou a ser assim. Mas se você não tem essa premissa dentro de você, as pessoas também não vão olhar para você e vão dizer, eu quero ser como você, porque você é igual a mim, porque nós estamos na mesma média. Deus chamou para você estar na excelência, seja em qualquer coisa que você fizer. O que nós estamos fazendo essa noite é subir o nível dessa igreja. Nós estamos aqui, nós vamos chegar aqui. Porque o nosso alvo é alcançar a estatura de... Está escrito isso, queridos, não sou eu não. Estatura de Cristo. Até que cheguemos à estatura de... Até que cheguemos à estatura de Cristo. Então, queridos, queria te chamar você, dá para você ficar de pé. Eu quero... Querido, olha só. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você nessa noite. Fábio, você falou sobre medo, você falou sobre negligência. Preciso que
falou sobre dúvidas. Isso me trava. Às vezes trava a sua vida, não trava? É verdade, me trava. Não tudo, queridos. Eu consigo ser o melhor no que eu estou fazendo, mas eu busco. Mas isso às vezes me trava. Mas eu vou dizer algo para você nessa noite. Existe uma palavra que consegue vencer todas essas situações. Ela se chama coragem. Queridos, a palavra coragem, ela vem da sua origem no latim de coractium. Olha, presta atenção nisso. E possui o mesmo significado. Esse termo latino é composto por cor, que significa coração. E o sufixo actio, que é utilizado para indicar uma ação referente a um radical anterior. Agora, coractium seria literalmente uma ação do coração. Coragem não é o contrário de medo, não. A coragem é um ato dentro do teu coração. Quando você fala assim, Deus, eu não sou capaz, me ajuda, você está sendo coragem para admitir quem você é. E esse ato do teu coração faz com que Deus transforme a tua vida. Quando você está sendo derrotado todos os dias por um pecado de estimação, quando você tem coragem de assumir isso diante do Senhor, essa atitude do teu coração faz com que você vença isso. Quando você tem medo de pegar o microfone e fala para Deus, Deus, eu tenho medo de pegar aquele microfone, mas o Senhor me chamou para isso, me ajuda a vencer. Então você tem essa coragem dentro do teu coração, esse ato de ação, e Deus te ajuda nisso. Quando você chega para o Nildo, no final do culto, que eu vou dar essa dica para você, fala assim, pastor, a partir de hoje, eis-me aqui, o Senhor está precisando de que área? Isso, vou fazer lá, e você é o melhor. Eu fiz isso com o Nildo. Falei, Nildo, quero crescer na igreja. Procurei ele há uns 6 anos atrás. Fiz isso. Estou aqui. Estou crescendo nessa igreja. Sabia? Tem dias que são fáceis, tem dias que são difíceis. Tem dias que eu me chateio, tem dias que eu não me chateio. Tem dias que eu passo bem numa felicidade, tem dias que eu passo às vezes triste, porque às vezes o que me consome são coisas pequenas, de pessoas passadas, sabe? Atitudes pequenas, mas enfim. Estou aqui. Queridos, desafio é você procurar teu líder de GC. Irmão, eu tenho dificuldade de levar a palavra, mas eu queria muito compartilhar, eu queria, sabe? Eu posso um dia. Eu procurava meus líderes de célula, antigamente era célula, eu falava isso para eles. Então, queridos, faça isso. Procura o pastor, procura o teu líder de GC, procura o teu líder de ministério, fala assim, eu quero dar um passo. Para onde eu vou? Não me conformo na situação que eu estou hoje. Onde é que eu posso crescer? Na igreja. Pergunta onde eu posso crescer na igreja, porque com certeza ele vai te dar. Irmãos, querido, olha só, o padrão é esse, o nível é esse, o nível é esse, esse é o nível. Você quer isso? Quero, então faça isso. Ah, mas é muito difícil. Nem quer isso. Você acha que para salvar a humanidade Deus fez o quê? Veio aqui, bateu um papo, fez um churrasco? Não, ele enviou o próprio filho para sacrificar por você. Porque esse é o preço para salvar a humanidade. Então não diga se é difícil ou não cumprir o seu propósito. Amém? Então eu queria que você curvasse sua cabeça nessa noite. Eu queria que agora você abrisse o seu coração para Deus nessa noite. Se algum desses pontos que citei nessa noite, sobre medo, sobre negligência, sobre dúvida, você tiver isso tem te travado. Queridos, entrega ao Senhor essa noite. Faça um compromisso com o Senhor. Mas não faça só um compromisso com o Senhor. Faça um compromisso de depois de terminar essa oração, você procurar o teu líder e falar, eu quero crescer. Eu quero evoluir. Sabe, queridos, não basta somente você, sabe, se arrepender, mas é necessário que você tenha a atitude de continuar através de um outro caminho, se arrepender, sabe, mudar a rota que você está vivendo. Então não basta somente isso, sabe, abrir teu coração para o Senhor e falar, Deus me perdoa, porque senão você vai cair no erro de ano após ano continuar da mesma forma, ano após ano continuar da mesma forma, e pessoas estarão perecendo porque você até hoje não entendeu que Deus tem algo na tua vida muito maior. Comece a orar nesse lugar. Comece a levar o teu coração nesse lugar. Ei Deus,
Transforma as nossas vidas, Deus, nessa noite. Transforma as nossas vidas nessa noite, Deus. Deus, em nome de Jesus, que todo medo caia por terra nessa noite, nesse lugar. Deus, que todo receio de avançar, Deus, que toda dúvida a respeito, Deus, de ir, seja quebrada nessa noite. Deus, que toda negligência nesse lugar dê lugar à busca pela excelência, em nome de Cristo Jesus. Deus, em nome de Jesus, é claro que o nível dessa igreja, ele vai subir para líderes comprometidos com a tua verdade. Deus, para líderes que querem dar o seu melhor, independente da situação que eles tiverem, independente se a situação estiver difícil ou se a situação estiver fácil, eles sempre darão o seu melhor. Deus, em nome de Jesus, renova o coração de cada um nessa noite. Reveste cada um, Deus, com o teu sangue, com o teu poder, com unção. Sabe, Deus, aquela unção que nos faz caminhar por dias e dias. Deus, renova cada um nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, eu te agradeço nessa noite pela oportunidade de estar nesse lugar, de ser usado pelo Senhor para falar a tua palavra. Deus, abençoa cada um que está nesse lugar. Em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus.